boa noite. Estamos aqui em mais uma segunda-feira, juntinhos com o Onda Tech. Eu, Fernanda Vasconcelos, professora de língua portuguesa, minha amiga Denise, minha amiga Helena e todos nós aqui pelo canal do Educa Recife. Lembrando que a nossa aula hoje não é ao vivo, nossa aula hoje ela é gravada, então a gente não vai ter a interação do chat, tá? Mas não fiquem com dúvidas, pelo amor de Deus. Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer questão que não ficar muito clara para vocês, dúvidas nas alternativas, é só vocês escreverem lá no chat e a gente retoma. Boa noite, Denise! Gente, boa noite! Mais uma segunda-feira, mais uma semana do Dia das Crianças, e eu estou a caráter, porque dentro da gente sempre há uma criança. Tenho certeza, a minha criança está sempre presente, que a criança de vocês nunca deixe de existir. Invistam na vida de vocês, invistam no estudo de vocês. Vamos assistir aqui mais uma aula com a professora Fernanda Vasconcelos, tá bom? É isso aí, gente. Feliz Dia das Crianças para vocês, tudo de bom. Como Denise falou, que essa criança, que essa alegria, que essa felicidade de viver que existe nas crianças sempre exista dentro da gente, porque a gente começa a envelhecer somente quando a gente perde os nossos sonhos. Então, ser criança é sonhar sempre. E, para completar esse pensamento de Denise, eu trouxe um poema de Vinícius de Moraes. Hoje a gente vai trabalhar bastante com Vinícius de Moraes, tá? O poema dele é Tomara, ou seja, espero. E eu vou ler para vocês, para que a gente reflita, fazer aquele nosso momento inicial, hoje com participação especial de Vinícius de Moraes. Só no poema, viu? Tomara que você volte depressa, que você não se despeça nunca mais do meu carinho, e chore, se arrependa, e pense muito, que é melhor se sofrer junto que viver feliz sozinho. Tomara que a tristeza te convença, que a saudade não compensa, e que a ausência não dá paz, e o verdadeiro amor de quem se ama tece a mesma antiga trama, que não se desfaz. E a coisa mais divina que há no mundo é viver cada segundo como nunca mais. Vinícius de Moraes. Ô, gente, que coisa linda, né? Viver cada segundo como nunca mais. É a gente aproveitar cada instante da nossa vida, da nossa família, dos nossos amigos, porque o que a gente leva e o que a gente deixa dessa vida é amor. Certo? Então, em tempos de tantas coisas ruins, em tempos de tantas pessoas passando por tantas dificuldades, vamos repensar no amor. E amar também é se cuidar, viu? Estamos no Outubro Rosa, atenção para as mulheres, a questão da prevenção, a questão do cuidado, certo? Se liguem aí. Vamos começar hoje com o nosso Descritor 2. Eu acredito que vocês já estão bastante familiarizados com essa questão de descritores, mas é sempre bom a gente reforçar. Eu costumo dizer em sala de aula que a gente não aprende descritor, eu vou aprender para fazer uma avaliação externa, eu vou aprender para fazer uma seleção do IF, eu vou aprender para fazer um Enem. Não é nada disso, você vai aprender para a sua vida, tá? Por quê? Por exemplo, a gente tem aqui o descritor 2. Estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições ou substituições que contribuem para a continuidade de um texto, tá? Então, estabelecer relações entre partes de um texto. Gente, isso é muito importante. A gente está trabalhando aqui, tendo em vista avaliações como SAEB, IF, SAEP, todas essas questões que nós podemos ver um pouco do resultado do que está sendo feito
em redes, nas redes municipais, estaduais. E quando eu coloco um descritor desse para vocês, eu já vou pensando mais adiante, quando vocês vão concluir o ensino médio e vão fazer a tão temida redação do Enem. Por que é tão temida? Porque, gente, para a gente falar é muito mais tranquilo do que para a gente escrever. Então, às vezes você se expressa muito bem oralmente, porque você tem uma série de suportes. Você tem uma série de questões que fazem com que o outro, que a gente chama de interlocutor, consiga entender o que você está falando. Então, muitas vezes, um olhar, um gesto, a sua postura, elas vão ajudar no seu discurso, tá? E quando a gente está na escrita, essa postura, esse gesto, esse olhar, eles não vão estar presentes na folha do papel como estão aqui, na minha pessoa, na sua pessoa quando fala. Mas eles vão estar nos sinais de pontuação, nas conjunções, na forma como você interliga os elementos do texto, ou seja, nas relações que você vai estabelecer entre esse texto. Então, Fernanda, escrever é muito difícil? Não, escrever requer muito cuidado e atenção. Ao mesmo tempo que eu não sei para quem eu estou falando, eu também conheço o meu interlocutor. Eu também sei que esse outro que está do outro lado é alguém desconhecido. Então, aí eu preciso ter um cuidado redobrado. É bem complexo porque o desconhecido ele passa a ser conhecido. E isso faz parte da escrita. Então, tenham muito cuidado com essas relações, com as palavras. Por exemplo, Fernanda dá aula no Ondatec. Fernanda está gravando nas segundas. Por que que eu vou repetir Fernanda, Fernanda? Meu nome é lindo, obrigada. Mas eu não preciso estar repetindo o tempo todo Fernanda, Fernanda, tá? Eu posso dizer Fernanda e lá na frente eu dizer ela. Esse elemento de substituição, ele vai fazer essa referência ao meu nome e o teu texto vai ficar lá todo bonitinho, sem essas palavras repetidas. Para isso que serve o descritor número 2. Primeira questão. Lobo-guará capturado em Minas. Lobo-guará aparece na região do Barreiro, em Belo Horizonte. Um homem estava trabalhando em uma vidraçaria quando o animal entrou no local. O comerciante chamou a polícia de meio ambiente. O lobo estava com a boca machucada e a PM acredita que ele tenha vindo da Mata da Copasa, que fica a 10 quilômetros do bairro dos Milionários. Depois de capturado, o lobo-guará foi levado a um veterinário para tratar dos ferimentos. Ele deve ser levado de volta à mata. O que é que eu chamo a atenção para vocês nesse texto aí? Vocês percebam que a gente tem o termo lobo-guará, a nomenclatura lobo-guará, e a gente tem muitos elementos que se referem a ele sem precisar estar repetindo a palavra lobo-guará, certo? Primeira questão. O homem que estava trabalhando em uma vidraçaria é também identificado como policial, milionário, comerciante, veterinário ou caçador. Então, voltando para o texto, tá? A gente tem aqui na primeira linha, um homem estava trabalhando em uma vidraçaria quando o animal entrou no local. O comerciante chamou a polícia de meio ambiente. Gente, esse termo, o comerciante, ele está se referindo a quem? Ao homem que trabalhava na vidraçaria. Então, quando a pergunta traz como esse homem que estava trabalhando é também identificado, nós vamos identificá-lo como comerciante, tá? Então, a letra C na primeira questão traz comerciante como alternativa correta para essa primeira questão, certo? Gente, esse descritor, ele é muito importante, essa questão referencial, ela é fundamental daqui para frente na vida de vocês, tá? Segunda questão, o peixe. Tendo por berço o lago cristalino, folga o peixe a nadar todo inocente.
medo ou receio do porvir não sente, pois vive incauto do fatal destino. Se na ponta de um fio longo e fino, a isca à vista, ferra-o inconsciente. Ficando o pobre peixe, de repente, preso ao anzol do pescador ladino. O camponês, também do nosso estado, daquele peixe tem a mesma sorte. Antes do pleito, festa, riso e gosto. Depois do pleito, imposto e mais imposto. Pobre matuto do sertão do norte. Então, quando vocês pegarem, por exemplo, um poema como esse, tem algumas palavras que eu sei que vocês vão olhar e dizer assim, não sei o que é que significa. E aí eu vou dar uma dica muito importante para vocês. Não deixa passar uma questão, não deixa passar um texto, porque você viu uma ou duas palavras que você não conhece, tá? Fernanda, se eu estiver em casa, o que é que eu posso fazer? Dicionário, gente, tá? É uma coisa que muita gente não usa. Geralmente você chega para o seu professor de português e pergunta assim, professor, professora, o que é que significa tal palavra quando você tem dúvida? Meu amor, não sou um dicionário ambulante, tá certo? Não está escrito aqui, ó, dicionário. Não está. Então eu sempre digo, vá à biblioteca, baixe um dicionário, coloque lá um aplicativo e você vai consultar essa palavra. Ok, Fernanda, mas na prova eu posso fazer isso? Não. O que é que vai ajudar você na hora da prova se você tiver em dúvida em uma ou outra palavra que você não conheça o significado? Você vai tentar entender pelo contexto. O que é o contexto? A situação que o texto está sendo escrita, sobre o que é que ele fala, o que é que ele traz de elementos, e a partir daí você vai tentar ajustar o que é que essa palavra pode significar em relação àquilo que foi tratado, ok? No verso, se na ponta de um fio longo e fino, ó, deixa eu voltar aqui para vocês virem, tendo por berço o lago cristalino, folga o peixe a nadar todo inocente. Medo ou receio do porvir não sente, pois vive incauto do fatal destino. Se na ponta de um fio longo e fino a isca à vista, ferra o inconsciente. Então, no verso, se na ponta de um fio longo e fino, a expressão destacada refere-se à palavra lago, peixe, isca, anzol ou pescador. Então, gente, o que é nesse texto aqui a ponta de um fio longo e fino? O que é essa ponta desse fio? Nesse caso aqui, nós temos a isca. É a isca que vai ficar pendurada na ponta desse anzol longo e fino, para que o peixe vá até ela, certo? Então, você tem que ter muito cuidado, porque o texto ele começa falando muito sobre peixe, sobre o costume, sobre a alimentação, e aí ele traz essa questão na ponta de um fio longo e fino. A tendência da gente marcar peixe é grande, mas quem está na ponta de um fio longo e fino, essa expressão está se referindo à questão da isca, certo? Então, segunda questão, letra C. Primeira questão foi letra C, segunda letra C. E agora eu vou chamar minha amiga Denise, que deve ter algum recadinho para vocês. Oi, gente. Tenho um recadinho sim. Sábado nós tivemos aula do Onda Tech, tenho certeza que vocês assistiram. A gente teve 2 horas de língua portuguesa, 2 horas de matemática e o simulado continua disponível na plataforma, né? Então, vocês podem entrar na plataforma do Educa Recife e lá dentro da plataforma vocês conseguem entrar lá na Unirec e o simulado está lá disponível. Vai ficar disponível até quinta-feira. E até lá, vocês precisam entrar no simulado, tenta fazer as questões, tira as dúvidas com o professor, né? Aproveite os professores na escola para tirar dúvidas se vocês tiverem. E aproveita esse momento para vocês irem anotando e já vocês vão começar a ver talvez algumas questões que vocês já conhecem. Vocês vão comparando questões que a gente está trazendo aqui, tanto com a professora Fernanda, tanto com o professor Wellington. Então, não percam tempo e garantam o lugar de vocês lá nas ETEs, tá bom?
Isso, minha gente. Garantam o lugar de vocês. Suporte, assistência, aula de qualidade, a gente garante isso aqui, tanto de português como de matemática, certo? Passando para a próxima questão. Lembrando que nós ainda estamos trabalhando o descritor número 2, tá? Essa é a terceira questão do dia e eu estou trazendo para vocês ainda questões referentes ao descritor número 2, tá? Então vamos lá. Atento, rapazote. Eram os primeiros anos do século passado e aquele agente dos Correios, recém-chegado de Maceió, foi recebido na cidade com admiração, que misturava espanto e reverência, pois, de acordo com os comentários que logo correram, tratava-se de pessoa de vasto conhecimento, homem de muitas letras, um sábio. Por ser tudo isso, certamente não foi hostilizado por seu jeito esquisito de se vestir e pela aparência amalucada que lhe davam os cabelos compridos, sempre em desalinho. A figura estranha trazia também ideias que iam muito além dos morros em redor da cidade. As discussões na casa do pão sem miolo despertavam interesse cada vez maior entre a rapaziada. A maioria, estudantes de um colégio recém-fundado em Viçosa, o internato alagoano. Muitos não chegavam a compreender as explanações do mestre, mas insistiam, iam em frente, tomavam conhecimento de Coelho Neto, Aloísio Azevedo, depois Zola, Vitor Hugo. Um dos mais atentos ouvintes de Mário Venâncio era um rapazote de 12 anos, chamado Graciliano Ramos. Antes de nós discutirmos a questão, eu queria dedicá-la ao meu pai, seu Luiz, que é alagoano e que fica todo besta. Primeiro, quando a filha manda um beijo para ele, e segundo, quando a gente está falando das terras dele, né? Então, gente, observem essa última linha. Um dos mais atentos ouvintes de Mário Venâncio era um rapazote de 12 anos, chamado Graciliano Ramos. Minha gente, esse nome, ele vai ser muito forte na vida de vocês daqui para frente. Talvez para alguns seja a primeira vez que estamos falando, que estão ouvindo falar sobre Graciliano Ramos. Mas eu tenho certeza que daqui para frente será um nome muito comum para vocês encontrarem no seu caminho. Graciliano Ramos é o autor da segunda geração do nosso modernismo, da nossa literatura. Ele é um autor de prosa, escreveu grandes obras, dentre elas Vidas Secas, que é um dos maiores clássicos da nossa literatura. E quando vocês estiverem no segundo ano do ensino médio, vocês irão, com certeza, apreciar tanto Graciliano Ramos quanto essa obra Vidas Secas, certo? Não se passa por um ensino médio, não se passa por essa vida sem ouvir falar sobre Graciliano Ramos, tá? Então, questão número 3. O atento rapazote de que fala o título do texto ou seja, quem é aquele rapaz que é atento, curioso, que para escutar as histórias? É Aloísio de Azevedo? É Coelho Neto? É Graciliano Ramos? É Mário Venâncio ou é Vitor Hugo? Vejam só. Lá no texto, a gente tem que Mário Venâncio contava as histórias sobre Aloísio Azevedo, Coelho Neto, Vitor Hugo, e o rapazote que escutava tudo atentamente se chamava Graciliano Ramos. Então, terceira questão, letra C também. E aí vocês vão me perguntar, poxa, Fernanda, por que tanta letra C? Gente, isso acontece, tá? É uma coisa que vocês precisam trabalhar muito, é a questão da segurança. Vocês precisam também estar emocionalmente bem no dia da prova. Por quê? Porque quando vocês vão fazer essas avaliações externas, 60% é conhecimento, 40% é preparação. Preparação inclui treinamento, atenção às aulas, prática de exercícios e cuidar disso aqui, cuidar da sua mente, tá? Então,
concentração, atenção, tranquilidade, certo? Porque às vezes você está ali naquela euforia, naquele nervosismo, dá um frio na barriga da gente, dá, não vou mentir. Só que você tem que pensar o seguinte: eu estou preparado, eu não posso deixar que a minha ansiedade, que o meu nervosismo tome conta desse momento, porque eu estou preparado. Agora, se você não assiste às aulas, não faz os simulados, não pratica as coisas e fica à espera de um milagre, meu amor, só filme, viu? Então, terceira questão, letra C de casa, certo? Tenham também atenção, porque muitas vezes você fica com medo de muitas questões terem a mesma alternativa. Vocês têm, às vezes, aquele receio, aquele pé atrás, quando a resposta está na letra A, porque você vai, pô, o cara vai fazer uma questão desse tamanho para colocar a resposta na letra A. Não endoidou, né? Gente, a letra A, ela está ali e ela pode sim ser uma alternativa, tá? Então, não fiquem preocupados com essa coisa de, eita, deu tantas letras tais, começou com a letra A, só está dando letra E. Não importa, o que importa é que você saiba, ok? Então, terceira questão, o atento rapazote se refere a Graciliano Ramos, ok? Descritor 4. Inferir uma informação implícita em um texto. Gente, nós sempre trabalhamos aqui com um descritor que fala de inferir, de mostrar uma informação que está explícita, que está clara no texto. Quando eu trago para vocês inferir uma informação implícita, significa que você vai ter que ir além do texto. Significa que você vai trazer os seus conhecimentos externos, as suas vivências, as suas realidades para dentro do texto. E é nesse momento que eu digo para vocês, português, matemática, não são disciplinas isoladas, tá? Português e matemática, elas vão envolver todas as outras disciplinas, tá? Então, nessa questão de inferências, nessa questão do implícito, eu vou precisar muito ter conhecimento de outras áreas. Por exemplo, na questão anterior, falamos sobre Graciliano Ramos. Começamos a aula de hoje com um poema sobre Vinícius de Moraes. Um poema, na verdade, de Vinícius de Moraes. E toda essa gente, todo esse povo está relacionado a um contexto, a uma situação histórica do nosso país. Então, é muito importante, quando nós vamos trabalhar os implícitos, nós fazermos essas adequações, tá? Então, o conhecimento de mundo, aquilo que você traz de bagagem cultural, é muito importante, ok? Próxima questão. A morte do jangadeiro. Ao sopro do terral, abrindo a vela, na esteira azul das águas arrastada, segue veloz a intrépida jangada, entre os uivos do mar que se encapela. Prudente, o jangadeiro se acautela contra os 1000 acidentes da jornada. Fazem-lhe, entanto, guerra encarniçada, o vento, a chuva, os raios, a procela. Súbito, um raio o prostra, e furioso, da jangada o despeja na água escura, e em branco véus de espuma o desditoso. Envolve e traga a onda entumecida, dando-lhe assim mortalha e sepultura, o mesmo mar que o pão lhe dera em vida. Ai, gente, esse poema ele é bem forte, né? Porque ele vai contar sobre a vida de um jangadeiro, das pessoas que ganham a vida no mar, com a pesca, com os barcos. E ele termina dizendo que esse mesmo mar que lhe deu o pão em vida, ou seja, que trouxe o sustento para ele quem? O jangadeiro, é o mar que também levou ele embora, certo? Então, questão número 4. Infere-se, ou seja, subentende-se, deduz-se desse poema que os peritos oferecidos pelo mar são ditosos, envolventes, inúmeros, pequenos ou simples. Vejam só, ele diz que
envolve e traga a onda entumedecida, dando-lhe assim mortalha e sepultura o mesmo pão que lhe prostra em vida. Aí antes ele diz que tem os raios, que as águas são escuras, que os véus, que as ondas, né, a bruma, a espuma é desditosa, certo? E tudo isso, gente, faz a gente entender que os perigos oferecidos pelo mar, eles são o quê? Ditosos, ou seja, eles estão ali, eles são gritantes, eles são perceptíveis. E aí a gente pergunta, mas por que vai? Se sabe que é perigoso, por que vai? Porque muitas vezes é a única forma que tem de sobreviver, certo? Aí você vai dizer assim, poxa, Fernanda, mas eu não sabia o que significava a palavra ditosos. Mas vejam só, pelo contexto, pela situação que estava sendo revelada, o mar não poderia ser envolvente, tá? Porque ele estava numa situação de perigo, ele estava ofertando uma situação de perigo para o jangadeiro. Os perigos, eles são inúmeros. Poderia, mas nessa situação do texto, ele está relatando quais são os perigos específicos. Cuidado aí nessa questão, viu? São pequenos? Não. São simples? Muito menos. Então, a dúvida que poderia ter aí era entre ditosos e inúmeros. Ditosos são aqueles que eu posso contabilizar, são aqueles que eu estou dizendo, que eu estou citando, que eu estou vendo e vivenciando. Inúmeros a gente sabe que são, mas nesse texto não é pertinente. Então, portanto, nós temos a quarta questão, letra A. Os perigos oferecidos pelo mar são ditosos, certo? Quinta questão, alimentos orgânicos. A gente continua trabalhando com o mesmo descritor de inferir informações implícitas, ou seja, aquelas que não estão tão claras, certo? Alimentos orgânicos. Além de atestarem que os produtos estão livres de agrotóxicos e pesticidas químicos, os selos também garantem que a produção de alimentos de origem animal e vegetal foi resultado de uma agropecuária feita com processos ambientalmente corretos de criação e abate de animais, plantio, cultivo e colheitas de frutas, legumes, verduras e cereais, tá? Então, questão número 5, infere-se desse texto. Preste atenção nessa palavra infere-se, ou seja, o que é que eu posso deduzir dessa questão, ok? Infere-se desse texto que o consumo de alimentos orgânicos é prejudicial à saúde, pelo amor de Deus, né, minha gente? O desenvolvimento da agropecuária depende de agrotóxicos? Também não. O selo de qualidade será uma marca dos produtos químicos? D. Os alimentos orgânicos estão em fase de desenvolvimento de pesquisas? Ou letra E. Os selos de qualidade garantem que o produto é ambientalmente correto. Então, ó, o que é que diz aqui no texto sobre os selos? Os selos também garantem que a produção de alimentos de origem animal e vegetal foi resultado de uma agropecuária feita com processos ambientalmente corretos, tá? Então, a resposta dessa quinta questão é letra E. Os selos de qualidade garantem que o produto é ambientalmente correto. Então, quinta questão, letra E. Vamos agora para o intervalo. Daqui a pouquinho nós voltamos. Sai daí não. Com esse novo modelo que foi implantado, os alunos estão tendo mais acesso pelo aplicativo. Eu entro na pasta do quarto ano e espero a aula começar. Para os alunos em que estão tendo alguma dificuldade de voltar para a sala de aula, está sendo bem interessante, porque os professores atuais estão bem dinâmicos e com essa nova forma, como eu estou falando, de interagir, eles têm mais vontade de participar, de também ver o nome deles sendo falado ali. Você pode conversar e as perguntas você pode responder. Porque antes as perguntas não dava para responder, né? Porque tinha só pelo YouTube e pela TV.
A maioria dos alunos que estão aqui participando disseram que gostam, que amam o frevo. Miguel, Marina, Giovana, Ana, Elias, Catarina, Isabela, David, não é? Então a gente está com uma participação bem efetiva. Antes a aula, como não era tão interativa, então não chamava tanta atenção do aluno, que ele ficava só parado ali olhando, só escutando a informação. Mas agora com essa interatividade, eu acredito que vai aumentar o número de alunos que possam acessar e junto com esse aplicativo que não precisa usar a internet. Se tivesse aula já estava bom, mas o chat foi meio que uma melhoria. Ele está juntando todos os outros as outras plataformas que a prefeitura tinha. Então é só entrar nele que a gente consegue acessar o restante. É bem legal e o chat é bem participativo. O recado que eu gostaria de dar é de que, de fato, os professores vejam como mudou, como está mais interessante essas novas aulas. Seria bom que todos os alunos pudessem baixar o aplicativo. Eles podem interagir com o professor, eles estão bem dinâmicos, eles exploram bem as aulas e escutam bastante os alunos. Estamos de volta, refrescados, depois de uma aguinha, uma risadinha por aqui pelos estúdios. E eu vou voltar chamando a minha amiga Denise, que eu acho que ela tem mais alguns recadinhos, mais algumas dicas para vocês. Denise? Oi, Fernanda, tenho sim. Eu tenho aquele recadinho de sempre. A gente sabe que hoje a gente está com um programa gravado, né? A gente não está ao vivo. Eu estou morrendo de saudade de estar vendo aqui vocês, daqueles, pelo amor de Deus, beijo para mim. Mas aí, próxima segunda-feira, a gente dá todos os beijos que a gente não deu durante a aula toda de hoje, tá bom? Mas aquele recado é, quem não agendou ainda a RG... Gente, eu venho falando com vocês toda segunda-feira. Não venham aqui depois dizer que não conseguiram fazer a inscrição porque não tinham identidade. A RG é uma situação um pouquinho difícil de vocês agendarem, porque vocês precisam encaixar com a agenda do pai ou da mãe de vocês. Não dá para vocês irem sozinhos tirar a RG. Precisa ser acompanhado do responsável. Mas precisa tirar. Vocês precisam tirar RG, precisam tirar o CPF e vocês precisam ter um e-mail ativo. Também digo isso a vocês aqui toda semana. O que é ter um e-mail ativo? Vocês podem dizer, a gente já tem um e-mail institucional, massa, mas precisa saber a senha para entrar no e-mail. Porque quando vocês fizerem a inscrição, a confirmação dessa inscrição vai para o e-mail. Se vocês não conseguem entrar no e-mail, vocês não conseguem confirmar a inscrição. Entenderam? Então é isso. RG precisa estar na mão, CPF precisa estar na mão e precisa ter um e-mail ativo. Tá bom? Minha gente, vocês prestem atenção, porque assim, pense num negócio que causa uma dor na gente. Quando a gente escuta assim, poxa, professora, assisti todas as aulas do Undertec, mas eu não tinha documento. Ô menino, oxe, acorda, vai, agiliza, reage. Pelo amor de Deus, a gente tá aqui fazendo tudo de melhor para vocês. Vocês também têm que fazer a sua parte, tá? Descritor número 12. Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros. Finalidade, ou seja, para que servem determinados textos. Para que são feitos, em que situações eles devem ser usados. Por exemplo, quando você faz uma piada, você espera, porque o outro ninguém é obrigado a nada, mas você espera que o outro vá rir das suas piadas, né? Então, o gênero piada, ele é feito, ele tem a finalidade, por exemplo, de divertir. Tem coisa pior no mundo, você contar uma piada para alguém e a pessoa no final fazer assim, sim, e daí? Aí a pessoa chega, volta para casa assim, minha gente, não, vamos embora, eu vou dormir, porque não tem mais o que fazer nesse mundo, né? Então, isso é a finalidade do texto, para que serve, tá? Então, trouxe aqui para vocês um texto sobre Coração Roubado. O Coração Roubado e Outras Crônicas é uma obra capaz de tornar a leitura parte da vida do leitor, pois está repleta de textos curtos,
fáceis de serem compreendidos, associando diversão e reflexão. Assim, o leitor se prende ao que está escrito e ainda é levado a questionar sobre as ocorrências do cotidiano nas quais ele está inserido. O leitor é levado a refletir sobre suas próprias ações. Em algumas das histórias, ele vai se encaixar. Escritas de maneira inteligente e instigante, as 26 crônicas de Marcos Rey apresentam uma série de tipos inesquecíveis, vivendo situações as mais diversas. Nas páginas de Coração Roubado, você encontrará cenas hilariantes, absurdas, constrangedoras, delicadas, presentes no cotidiano de qualquer pessoa em qualquer lugar. Antes de adentrarmos a questão, eu queria fazer uma observação para vocês. É uma observação, gente, sobre a importância que esse texto fala de leitura. Muitas vezes os meninos chegam para mim e dizem assim: Fernanda, não gosto de ler. O que eu posso fazer? Primeiro, você precisa encontrar alguma coisa com a qual você se identifique, tá? Não adianta você dizer assim: eu só vou ler porque a minha professora de português, porque o meu professor de história me obrigou a ler aquilo. Algumas leituras, infelizmente, são obrigatórias nas nossas vidas. Porque eu vou dizer para vocês, nem tudo que eu já li na minha vida foram coisas maravilhosas. Então, a gente tem um momento de leitura que é o que a gente chama de leitura deleite, que é aquela leitura que a gente sente prazer, que a gente gosta, que a gente não tem a obrigação depois de responder alguma coisa, fazer algum resumo, mas que a gente sente prazer em contar. É como se fosse uma novela. Tem novelas que são chatas e você faz, poxa, eu não quero mais assistir porque eu não me identifiquei. Então, a leitura também é isso. Aí você pode estar dizendo, nossa, professora de português dizendo que tem leitura chata. Tem sim. Não vou mentir para vocês. E esse texto, ele vem contando justamente isso aqui. Tornar a leitura parte da vida do leitor, porque está repleta de textos curtos, fáceis de serem compreendidos, associando diversão e reflexão. E ele termina dizendo que as situações que existem, que estão presentes nessas crônicas, elas são situações encontradas em qualquer momento da nossa vida, de qualquer pessoa. Então não tem nada melhor do que você assistir a um filme, a uma série, e você dizer assim, poxa, eu consigo identificar isso em mim, em alguém próximo a mim. Então é isso que vai despertando o prazer pela leitura. É você se identificar. Então eu só vou ler o que você gosta. O que eu gosto? Não, meu amor, a gente não faz somente o que a gente gosta, viu? Aprenda isso também. A finalidade desse texto é, gente, esse texto, ele serve para quê? Durante a leitura, toda a leitura, esse texto do Coração Roubado, que fala sobre as obras do Coração Roubado, ele serve para contar uma história, divertir o leitor, divulgar um filme, expor uma análise crítica ou relatar um acontecimento. Gente, a alternativa que responde essa questão é a letra D de dado. Expor uma análise crítica. Fernanda, como é que eu vou descobrir isso? Eu tenho um texto falando sobre um livro e nesse texto, a pessoa que escreveu, ela vai dar a opinião dela. Ela vai fazer uma crítica, tá? Gente, crítica geralmente, a maioria das vezes a gente acha que é uma coisa negativa. Mas nesse caso aqui, a gente não tem uma crítica negativa, a gente tem uma crítica construtiva. A gente tem uma crítica que traz dicas para você. Então, criticar sou eu dizer que uma coisa é boa ou é ruim e eu dar os fundamentos, eu dar as coisas que são necessárias para que aquele texto tenha a referência que eu estou falando, certo? Então, a finalidade desse texto é expor uma análise crítica. Expor uma análise crítica sobre a obra Corações Roubados, ok? Descritor 15. Esse descritor 15 requer muita atenção de vocês. Por quê? É um descritor muito pesado, porque ele vai mexer com a questão das classes gramaticais. Então, para esse descritor, que ele diz que é estabelecer relações lógico-discursivas, a gente vai precisar trabalhar com conjunções, advérbios, pronomes. E vocês precisam lembrar
das classes gramaticais, tá? Fernanda, não lembro, o que é que eu faço? Gramática, gente, pega uma gramática. Ou então, como hoje as coisas estão bem mais acessíveis virtualmente, coloca lá num site legal, bota lá classes gramaticais, vai procurar fazer exercícios, procurar entender o que são as classes gramaticais, tá? Só relembrando para vocês aqui, quando a gente fala de classes gramaticais, eu estou falando de substantivo, adjetivo, advérbio, ou seja, eu estou classificando as palavras, certo? Estou botando as palavras, colocando as palavras por categoria, tá? Então, eu tenho a categoria dos substantivos, dos advérbios, das preposições, certo? Quando eu pego essas palavras e lanço numa frase, elas podem continuar ocupando essa categoria, mas elas podem também, sintaticamente, dependendo da posição que elas ocupam, mudar. Então, por exemplo, se eu digo, o céu é azul, a palavra azul, ela vai funcionar como um adjetivo, ou seja, como uma característica do céu. Se eu inverter e disser assim, o azul do céu, esse azul continua sendo adjetivo? Não, porque toda palavra que for precedida por um artigo, que vier com um artigo antes, ela sai da sua categoria e vai ser um substantivo. Então, o céu é azul, azul é adjetivo, uma característica do céu. Mas quando eu digo o azul do céu, eu coloquei um o O é o artigo. E quando o azul vem para junto desse artigo, ele deixa de ser adjetivo e passa a ser substantivo, tá? Isso aí eu estou mexendo com sintaxe, com a função sintática das palavras, ok? Logicamente, na nossa aula não pode faltar uma questão de tiras. Eu sempre venho falando muito aqui com vocês sobre essas questões, sobre a importância das questões de tiras, charges, quadrinhos. Gente, são as questões mais comuns de aparecerem nas provas. Por quê? Porque elas cabem em todos os descritores. Tem uma coisa muito importante em língua portuguesa que eu costumo falar para os meus alunos e, consequentemente, trago para vocês, que é a palavra predominância, tá? Essa palavra ela é muito usual e ela é muito comum em língua portuguesa. Então, por exemplo, a gente vai tá trabalhando tipologias textuais. Aí eu vou trabalhar gênero, o tipo narrativo, descritivo, dissertativo, argumentativo e expositivo. Quando eu vou contar uma história com personagens, lugar, tempo, a predominância desse texto vai ser narrativa. Por quê? Porque eu vou ter todos os elementos que constituem uma narrativa, que são importantes para eu construir, contar uma história. Mas a partir do momento que eu descrevo os personagens, digo como eles são, digo como é o ambiente, eu descrevo a situação, eu descrevo uma paisagem, eu também tenho naquele texto elementos descritivos. E aí você vai dizer, poxa, Fernanda, eu vou marcar o quê se aparecer uma questão dessa? Que ele é narrativo ou que ele é descritivo? Você tem que entender que existe a predominância narrativa. Aquele texto ele foi feito para contar uma história. As descrições que aparecem, elas são elementos secundários, tá? Então, mesmo eu tendo elementos descritivos, o texto ele é predominantemente narrativo, certo? E isso vocês vão encontrar muito em questões de língua portuguesa. Ah, eu tenho uma frase que tem duas funções da linguagem. Função emotiva, função referencial. Qual é o objetivo do texto? Dependendo do objetivo do texto, eu vou poder dizer qual é a função que predomina, qual é a função que vai ser prioritária, tá? Então, seguindo aqui. Uma tirinha da Sara. Neste final de semana, eu saí muito da minha dieta. Comi tudo de mais calórico e delicioso. Tô tão arrependida, mas isso não voltará a acontecer. Nunca mais me arrependerei. Gente, vê só. Eu poderia usar essa tira para identificar traços de humor.
Serviria para outro descritor? Tranquilamente, tá? Por que serviria para outro descritor? Porque você tem, nos 2 primeiros quadrinhos, uma personagem que está destruída, acabada, arrependida, triste. E, de repente, você percebe que essa tristeza não é porque ela saiu da dieta, mas porque ela estava se culpando a partir do momento que ela diz: estou tão arrependida, mas isso não voltará a acontecer. Nunca mais eu me arrependerei. A resposta que a gente esperaria, que a gente poderia esperar, era ela dizer assim: nunca mais eu saio da dieta. Mas quando ela diz: nunca mais me arrependerei, subtende-se, infere-se que ela vai continuar saindo da dieta e não vai mais se arrepender. Então, veja só, eu vou trabalhar relações lógico-discursivas, mas nessa questão eu poderia trabalhar efeitos de humor e eu poderia também trabalhar a questão da inferência. Então, a proposta que a questão traz é para o descritor de relações lógico-discursivas. Vai ser o foco, a predominância. Mas isso não tira a possibilidade dessa mesma questão, por exemplo, para responder as questões 5, 6 e 7, leia o seguinte texto e eu trabalhar com diversas questões, diversos descritores, ok? No segundo quadrinho desse texto, a palavra tão estabelece uma ideia de comparação, intensidade, modo, negação ou tempo. Gente, vocês percebam que quando ela fala aqui, estou tão arrependida, mas essa palavra tão é que traz a intensidade do que ela quis dizer. Uma coisa é você dizer: eu estou arrependida. Outra coisa é você dizer: meu Deus, eu estou tão arrependida. Então, essa palavra tão, ela vai intensificar, tá certo? Ela vai ser um elemento de intensificação. Portanto, 7ª questão, no segundo quadrinho desse texto, a palavra tão estabelece uma ideia de intensidade, tá? É o que vai dar ênfase, é o que vai dar destaque ao que está sendo falado pela personagem. Denise? Oi, Fernanda. Saudade da gente saber aqui se vocês acertaram, se vocês não acertaram mais essa. Eu tenho certeza que vocês iam acertar, não era não? Então, lembrem-se que daqui a pouco a gente já está na 7ª questão. Não pode deixar de estar com papel, caneta, anota as dicas. Hoje, Fernanda deixou dicas preciosíssimas. Então, todas as nossas aulas, tanto de língua portuguesa como de matemática, elas estão gravadas no canal do YouTube. Então, assistam essas aulas, assistam de novo, né? Tentem fazer as questões, ouçam as dicas, anotem. Então, é isso, vão exercitando, que a gente sabe que vocês vão conseguir, tá bom? Lembrem-se que o programa, ele agora começa, todas as aulas começam às 6h30. Então, a gente fica de 6h30 às 7h30. Na segunda-feira, língua portuguesa e terça-feira com o professor Wellington, matemática. Tá bom? Minha gente, hoje eu vim inspirada com muitas dicas para vocês. Denise estava falando e eu aqui quietinha no meu canto, que eu fico bem quietinha quando Denise está falando. E eu aqui bem quietinha no meu canto estava refletindo. Disse, poxa, hoje realmente eu trouxe dicas muito importantes, muito valiosas. E essas dicas, gente, elas acompanham a evolução de vocês, tá? Então, à medida que hoje a gente não teve essa oportunidade de interagir, tá? Mas quando a gente tem essa oportunidade de interagir, a gente vai acompanhando a evolução de vocês e a gente sabe que a gente pode avançar um pouquinho mais nas dicas, nas questões, no grau de dificuldade dessas questões, e isso é muito importante, ok? Descritor 17. Reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso de pontuação e de outras notações. Gente, a pontuação, ela vai ter um simbolismo, um significado muito forte no texto de vocês. Comecei a aula de hoje falando que a oralidade é muito mais fácil, muito mais tranquila do que a escrita, porque nós temos vários elementos que contribuem para isso. Falei da questão da postura, do olhar,
de como a gente se porta em determinadas situações. E quem é que vai dar isso para a gente na escrita? A forma como eu vou pontuar, a forma como eu vou escolher as palavras. Então, gente, não vem com essa história de eu uso vírgula quando eu vou respirar. Meu amor, aqui não é consultório de fonoaudiologia, tá certo? Você vai aprender a respirar direitinho com um fonoaudiólogo. Aqui você vai aprender a usar vírgula de uma outra forma, tá? Colocando nas questões e vendo como é que o uso de vírgula, de interrogação, de exclamação, de travessão, eles interferem no nosso texto. E eu queria deixar aqui uma coisa muito importante para vocês. Muitas vezes vocês não lembram do nome dos sinais de pontuação. Saber vocês sabem, porque lá no ensino fundamental 1, no terceiro, quarto e quintos anos, vocês começam a trabalhar com os sinais de pontuação. Então, muitas vezes, quando as pessoas chegam para mim e dizem assim, eu não sei usar vírgula, aí eu pergunto, e os outros sinais? E simplesmente, quando você bota os outros sinais, as pessoas ficam olhando assim, não sei o nome. Então, é importante também você se familiarizar, começar a chamar acentos, sinais gráficos e sinais de pontuação pelo nome, tá? Próxima questão. Leia os textos abaixo. Eu coloquei os textos, mas é um texto só, tá, gente? Muito chato. Filme sem emoção, monótono e sem nexo em muitas partes. Não vale a pena assistir. Um dos piores filmes que já assisti. Me desculpem os experts em cinema, mas não passa sentimento nenhum na trama. A fotografia é linda, mas só isso. No texto, o uso do ponto de exclamação em muito chato reforça a ideia de alívio, crítica, entusiasmo, espanto e mistério. Minha gente, quando você começa dizendo assim, muito chato, isso é muito chato. Então, a gente já sabe que vem o quê? Uma coisa crítica, uma crítica negativa, uma crítica que talvez não seja tão agradável para quem estava ali na produção ou para as pessoas que gostam do filme. Então, o ponto de exclamação em muito chato reforça a ideia de crítica, ok? Descritor 19. Reconhecer o efeito de sentido decorrente da exploração de recursos ortográficos e ou morfossintáticos, tá? De novo, a gente vai trabalhar com a questão de efeitos de sentido, tá? Por que eu uso determinada palavra, por que eu uso determinada pontuação, determinada expressão para atribuir ao meu texto, ok? A namorada. Havia um muro alto entre nossas casas. Difícil de mandar recado para ela. Não havia e-mail. O pai era uma onça. A gente amarrava um bilhete numa pedra presa por um cordão e pinchava a pedra no quintal da casa dela. Se a namorada respondesse pela mesma pedra, era uma glória. Mas, por vezes, o bilhete enganchava nos galhos da goiabeira. E então era agonia. No tempo da onça, era assim. Hoje, né? Basta você só mandar um zap. Se não ficar azulzinho logo, você já surta, né? Não que eu seja assim, mas... Nos versos, era uma glória e então era agonia. O emprego das palavras destacadas, quais são as palavras destacadas? Quais são as palavras que estão em evidência? Glória e agonia. O emprego das palavras destacadas sugere, letra A, aproximação de ações, comparação, concordância de ideias, exagero ou oposição de sentimentos. Gente, o próprio texto, ele já traz essa ideia para a gente de oposição, de contraste. Você tem aquela expectativa, mas, porém, quando não acontece, quando engancha, quando vem o atrapalho, as coisas não saem do jeito que se pensava. E vejam que interessante, é um texto que mostra para a gente como se fazia antigamente. A gente tem o pai da moça, que era uma onça, ou seja, que era uma pessoa muito braba. A gente tem a dificuldade de se mandar recados, porque não havia e-mail. E vejam vocês como as coisas elas vão evoluindo.
Hoje a gente usa e-mail mais para questões profissionais, estudantis, mas quando a gente quer fazer uma paquerinha, conversar, dar aquela chamadinha em alguém, a gente vai no Zap, né? Nessa época, o que é que era o atrapalho? O que é que era a agonia? Os galhos de goiabeira eram esses atrapalhos. Hoje em dia é o quê? O WhatsApp bugado. Aí todo mundo endoida, né? Então, glória e agonia, ou seja, é como se ele estivesse dizendo, você vai do céu ao inferno. Vocês vão ouvir muito essa expressão de contradição quando vocês estiverem trabalhando o barroco, tá? Ano que vem, quando vocês estiverem nas escolas técnicas, no IF, nas ERENs, vocês vão ouvir muito essa questão de contradição, barroco, céu e inferno, glória e agonia. Então, são ideias que vão se opor. É uma oposição de sentimentos, ok? Questão 9, letra E. Última questão do dia, o sentido da felicidade. Só a si mesmo para retornar de tanto tempo. Necessitei forçar-me a compor essas palavras. Para mim, felicidade não é apenas a ausência de tristeza. Aquela criança abre um sorriso quando vê a folha cair na cabeça do velhinho. Que bom que o velhinho ri para contribuir com aquele sorriso. O rapaz fica com a promoção em seu emprego. A garota fica feliz quando ele nota seus 3 mínimos centímetros de corte de cabelo. Há quem me disse que a felicidade não existe. Nunca estaríamos satisfeitos. Queremos sempre algo que nunca temos. Admiramos algo que nunca teremos. Esse prazer estampado nesse sorriso é muitas vezes resultado de benfeitoria em nós mesmos, nunca nos outros. Talvez fazer algo de coração, por mínimo que seja um bom caminho para começar o dia. Dê referência em que saia mais ganhando, na verdade seja o outro. Talvez você tenha encontrado uma felicidade diferenciada, uma felicidade que, por mais diferente de qualquer sentimento humano moderno, está muito mais ligada àquela criança e àquele velhinho do que você possa imaginar. Pense nisso. Então, no trecho, pense nisso. A forma verbal destacada, no caso seria o pense. É um verbo que está no imperativo. Verbos no imperativo, a gente usa para dar uma ordem, um conselho, uma sugestão. Nesse caso aqui, pela leitura do texto, pela forma como o texto é conduzido, por se tratar de memórias, de lembranças, nós entendemos que o pense nisso, a forma verbal pense no imperativo, ela vem para dar um aconselhamento, para que você seja melhor, para que você enxergue a felicidade nas pequenas coisas. Então, 10ª questão, letra A, aconselhamento. Denise, vamos se despedir desses meninos por hoje? Gente, tenham uma boa noite. A gente terminou mais uma aula. Saudade de vocês, de mandar beijos, mas beijo para todo mundo. Não esqueçam de manter viva a criança que existe em vocês, mas com responsabilidade, tá bom? Então, a gente se encontra na próxima segunda-feira, se Deus quiser. Beijo no coração. Minha gente, um beijo para vocês, um beijo para todas as crianças, especialmente para minha filha Maria Luísa. Um feliz dia para todos vocês e segunda-feira estaremos aqui ao vivo. Eu, vocês, o pessoal da interpretação de Libras aqui, Billy, Bia, todo mundo, obrigada. E Camila também, vocês não estão vendo, mas Camila está aqui hoje presente com a gente. Um cheiro e até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, povo!